Fala galera, estamos de volta com o programa Pet Conceito, o seu novo informativo sobre o mundo pet. Hoje nós vamos falar sobre tosa da raça com a groomer Grazi. Antes de mais nada, eu quero pedir, já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Se inscreva em nosso canal, dê o seu like e envie para os seus amigos. E agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Agropop Pet Center, Ataca Pet e a Jax Dog. E agora, Groomer Grazi, o programa é todo seu, nos ensina aí. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Grazi Carvalho, eu sou representante da Tutti. Nós temos uma escola situada aqui em Goiânia e fazemos a capacitação de groomers que querem especialização principalmente da rede Agropop, né? E aqui eu vim mostrar para vocês um pouquinho da tosa bebê. Tosa bebê em pelagem lisa, a gente está fazendo no Yorkshire. E muitas pessoas têm dúvidas, o que é uma tosa bebê, qual a raça, como é que eu posso fazer, como é que eu não posso. Gente, o que acontece? A tosa bebê, ela não tem um padrão exato, né? A tosa comercial, ela já em si fala, ela é uma tosa comercial. Ela não tem um padrão, porém, nós temos que respeitar algumas coisas, sobre balanço, sobre uma simetria, né? Sobre angulações do pet. Cada um pet tem a sua particularidade. Então a gente precisa respeitar isso. A gente está aqui com o groomer Felipe fazendo um polimento, tá? Ele está na fase de acabamento, na hora que ele está fazendo aquele polimento, que ele está dando aquela acalmada no pelo, que ele está deixando o pelo homogêneo. Agora que ele está utilizando o balanço, né, ele vai colocar o cachorro simétrico. O que é um cachorro simétrico? Ele está andando de um lado e do outro na mesma proporção, tá? Tosas em pelagem lisa. Tosas em pelagem lisa é muito complicado, às vezes a gente está passando alguma coisa. Porém, temos que nos antenar que tesouras que são utilizadas em pelagem lisa, principalmente em Yorkshire, é a dente de tubarão e a semidentada. Os groomers vão entender. Então, assim, são coisinhas que a gente tem que fazer para deixar um cachorro com aspecto natural. Como eu havia falado, é importante você saber a tesoura que você vai utilizar no pet. Galera, é o seguinte, aqui a gente tem algumas tesouras que são utilizadas no dia a dia, tá? É no dia a dia. Às vezes você utiliza todas essas tesouras em uma tosa. Por quê? Cada particularidade exige uma coisa. Vamos supor, por exemplo, eu vou pegar uma tesourinha dessa aqui para fazer uma parte curta do pet. Então há necessidade. Por que eu não posso fazer com a grande? O cachorro mexe, né? Então assim, isso me dá um conforto e transmite o conforto pro pet também, para não ter que estar pegando ele demais. Como uma pelagem lisa, a gente gosta muito de trabalhar a semidentada, né? Temos semidentadas aqui de 3 tamanhos, para estar trabalhando as partes do corpo. Essas aqui são as semidentadas que nós temos. E nós temos aqui com o groomer Felipe a chamada dente de tubarão. Ela tem só um lado e tem algumas também que tem dos dois lados. Então, essas tesouras, elas são muito importantes na hora de fazer esse acabamento. Porque o cachorro, ele tem que ter um aspecto natural. Ele tem que, a gente como esteticista, temos que devolver o filhinho do nosso cliente alegre, feliz. E às vezes quando você faz uma tosa com a tesoura, vamos colocar de corte preciso, uma reta, uma curva, fica uma marquinha, então não fica aquela coisa harmônica. Então assim, é muito importante para que cada groomer saiba que você precisa sim, não só com uma tesoura você vai fazer uma tosa que vai ficar impecável. Não adianta você achar que você vai para a guerra só com a arma, tá? Então a gente tem que se munir de todo o aparato que a gente tem nas nossas tesouras para entregar esse serviço de excelência que o groomer está fazendo, tá? Então assim, é importante sim que nós tenhamos os equipamentos certos para fazer o serviço que o nosso cliente exige. Temos Yorkshire de diversas formas em questão da orelha. Tem Yorkshire com a orelha em pé e com a orelha caidinha. Então, assim, a jeitos nós fazemos essa carinha. Geralmente, quando você pega um Yorkshire que ele tem a orelhinha em pé, o ponto de início para você marcar o rostinho é a ponta da orelha. Quando você tem um cachorrinho que ele não tem a orelhinha em pé, não tem como você nem raspar a ponta da orelha, porque fica desproporcional, e nem tem como você fazer a marcação
da carinha dele na orelha, porque quando ele ficar em alerta, ele não vai ficar com as orelhinhas em pés. Então pode dar um erro nessa lateral do seu penteado. Então assim, permanecer um pouquinho mais em estilo Chanel, tá? Sempre deixando, por mais que seja curto, um pouco mais inteiriço. Porque se a gente faz isso aqui e desbasta, a gente pode ter um probleminha na hora da expressão do pet. Na hora que ele tiver uma expressãozinha, como a orelhinha dele não vai ficar pra cima, você pode ter uma carinha, por exemplo, torta, um jeito de uma expressão diferente para que ele vai estar olhando pro dono, tá? Então isso aí a gente tem que se antenar a isso. Então, galera, finalizando aqui a tosinha desse bebezinho, desse Yorkshire, tá? A gente fez mais a base de um polimento, simplesmente tirou mais um excessozinho na tesoura. Então aqui, o Chanelzinho, como eu havia falado, como a gente não tinha um ponto muito de referência na questão da ponta da orelha, a gente utilizou deixar um pouquinho mais caidinho, uma pelagem lisa, um Chanelzinho um pouquinho mais curto, porque é um rapazinho, tá? E seguido com o corpo, ele fica proporcional com o corpo, beleza? Então assim, algumas particularidadezinhas que a gente faz, não foi uma aula, foi simplesmente um feedbackzinho para que vocês possam ter noção como os cuidados que nós groomers temos com os pets. Nós temos que saber qual tesouro usar, como utilizar, qual a forma que fazer, para que a gente possa entregar para você, cliente, um rapazinho, uma mocinha bem feitinho, tá? É isso aí, Grazi, muito obrigado. Com certeza você irá voltar aqui em nosso programa. Quero agradecer de você de casa. Aprendeu com o programa? Aprendeu com a Grazi? É isso aí, fique ligadinho, envie para os seus amigos, porque este programa é um novo conceito em Programa Pet. Já se inscreveu? Já deu seu like? Ainda não? Então faça isso. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Agropop Pet Center, Ataca Pet e a Jax Dog. Até o próximo, se Deus quiser.